escrever uma história de cada vez, ou duas, três ou até mais ao mesmo tempo? Qual que é a melhor forma de aproveitar a nossa energia criativa, as ideias que chegam a todo instante em nossa cabeça, para que elas sejam colocadas no papel e a gente não perca o momento de nenhuma delas? Sabe quando você está ali trabalhando em uma história com afinco e de repente vem uma ideia genial para trabalhar em outra história? Ou quando de repente você perde um pouco a empolgação na história que você está trabalhando, perde um pouco o fio da meada, por outro lado começa a vir um outro projeto em sua mente. O que fazer? Abandonar o projeto que você já estava trabalhando para começar o outro, trabalhar os dois ao mesmo tempo? Como que a gente aproveita melhor nossa energia criativa? Bom, eu tenho a minha opinião a respeito disso, mas como eu queria ser um pouco mais abrangente aqui nesse vídeo, eu expus a situação para os meus colegas escritores e trouxe aqui para vocês vários depoimentos para que vocês possam analisar, estudar, pensar de acordo com o que cada um vai dizer para vocês, qual é o seu melhor jeito de trabalhar. Porque eu, como eu sempre digo aqui nos vídeos, eu não acredito em fórmulas prontas, em técnicas únicas que só daquele jeito funciona. Eu acredito que cada um de nós tem o seu melhor jeito de trabalhar e o que eu gosto de fazer aqui é justamente explorar outras alternativas e o jeito que funciona com cada um para te ajudar a encontrar o seu próprio. Vamos começar então falando das pessoas que gostam de escrever duas ou mais histórias ao mesmo tempo. Eu fiquei surpresa com o número de depoimentos de escritores que não só gostam de escrever vários projetos, várias histórias simultaneamente, como só conseguem trabalhar desse jeito. É assim que a sua criatividade funciona. Vamos então entender os motivos que os fazem trabalhar em mais histórias enquanto já estão trabalhando com o foco em uma delas. A Maite Martins Carpe disse o seguinte: pareço uma louca escrevendo 3 histórias ao mesmo tempo. Decido me dedicar apenas a uma, mas então o personagem da outra começa a gritar na minha cabeça. Já aconteceu isso com você? A Letícia Godoy disse o seguinte: às vezes estou entediada com uma história, então eu preciso pensar mais sobre ela e aí escrever a outra história ajuda. É uma opinião parecida com a da Letícia Black, que disse o seguinte: a mente descansa de uma história na outra. Então eu achei interessante isso. De repente você tá ali focado em uma história, trabalhando nela. Se você chegou em um momento ali que te entediou, que você bloqueou, vai trabalhar em outro projeto e quando voltar, de repente deu aquela refrescada, aquela arejada nas ideias. É um jeito, é uma técnica. Temos também aqui a opinião da Andrea C. Maier. Ela disse: não gosto de me forçar a escrever uma história só e me sentir obrigada a só fazer aquela história, porque me dá a sensação de que ela nunca termina. Olha que engraçado, comigo o contrário. Sempre tenho uma história que é o foco principal do momento, mas não tenho qualquer problema de parar e pegar em outra quando me sinto mais inspirada a escrevê-la. Então a Andrea gosta de trabalhar ali no ritmo da inspiração dela. E se a gente está trabalhando em vários projetos, eu acredito que seja natural. A gente, de repente, hoje está mais para o romance, amanhã está mais para uma história com uma pegada mais forte, de suspense, diferente. Se você é do tipo que gosta de trabalhar em mais de um projeto simultaneamente, aqui vão algumas armadilhas para você tomar cuidado, com base inclusive nos depoimentos dos autores. Aqui eu tenho o depoimento da Jéssica, eu não sei falar esse seu sobrenome, Reinheimer, eu vou escrever aqui, vocês veem. Ela disse: a única coisa ruim é que sempre demoro para terminar as histórias. É por isso que eu fiz o parêntese quando eu estava lendo o comentário da Andrea. Se eu escrevo mais de uma história ao mesmo tempo, aí sim eu sinto que demora uma eternidade para terminar as 2, ou as 3, ou as 4, enfim. E a Andrea acha justamente o contrário, que trabalhar uma história sozinha é que dá essa sensação de que não termina nunca. Mas eu acredito que se você estiver trabalhando com prazos principalmente, se você tiver um contrato com uma editora, prazo para entregar a história e você tem que entregar aquela história, tome cuidado para não começar a trabalhar em outras ao mesmo tempo e de repente comprometer o prazo de entrega daquela. Tem também aqui o Nathan Ulian, ou Nathan Ulian. Ai gente, os nomes eu tô lendo aqui do jeito que dá, tá? Vocês vão depois puxar minha orelha. Ele disse: minha maior dificuldade é lidar com o tempo da história. Sempre esqueço as datas, dias, os maiores acontecimentos e para lidar com isso eu anoto tudo. Então justamente, a gente já falou aqui na série Sou Escritor e Agora sobre a importância de ter um roteiro, anotações, os perfis dos personagens para você ter para onde correr, ter a que recorrer na hora de você lembrar e puxar os detalhes.
Se você trabalhar mais de uma história ao mesmo tempo, essa importância é redobrada, é triplicada, porque senão você começa a se confundir, esquecer para onde você estava levando a sua história, esquecer detalhes, tempo, dados do seu personagem, descrição física. Então tenha sempre as anotações ali para você recorrer de cada história separadamente. E olha que legal aqui o que a Letícia Cartalian dividiu conosco. Eu tenho um sério problema de foco. Então, ficar migrando de uma história para outra o tempo todo me dá a impressão de que não finalizo nada nunca, de que não estou produzindo o suficiente. Tem que tomar esse cuidado, especialmente pela palavra-chave que a Letícia falou aqui, foco. Esses foram os principais depoimentos que eu colhi sobre quem gosta de trabalhar em mais de uma história ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a postagem que eu fiz e tem esses depoimentos em forma dos comentários no Facebook, se você quiser ler ou acessar o perfil desses escritores que eu estou mencionando, então você pode acessar esse link lá. Eu vou ler agora para vocês os depoimentos de alguns escritores que gostam de escrever uma história por vez, assim como eu, e no final fazer uma reflexão para que você tome os devidos cuidados, ok? Temos aqui o depoimento da Fernanda Araújo Marques. Eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, mas já percebi que isso não é nada produtivo. Então passei a me concentrar apenas em uma história e ir anotando as que vão surgindo de outras histórias para trabalhá-las depois. Eu percebi que vários escritores, que eu também uso essa técnica, fazem isso, estão ali focados, trabalhando em uma história. Se vier uma voz de um outro personagem, alguma outra ideia muito forte, querer bater na porta, querer entrar, deixar tudo anotado, não perder a ideia. Isso é muito importante, não perca a sua ideia. Anota, de repente faça até um roteirinho, um resumo dessa história, um rascunhão, mas mantenha o seu foco na outra e deixa ali em banho-maria, de molho, para você trabalhar depois essas outras ideias, afinal elas não podem ser perdidas. A respeito disso, eu achei admirável a organização da Mariana Leão. Ela me mostrou aqui, eu vou pôr para vocês na edição do vídeo a imagem de um mural que ela deixa montado com as ideias que ela teve enquanto estava trabalhando em outra, ou títulos de livros que ela pretende trabalhar, para que ela não se esqueça deles, para que ela não corra o risco de ir trabalhando em outros livros e esquecer as outras ideias que ela teve. Dá uma olhada nesse mural, que legal, que organizada que é a Mariana. Para quem é mais visual, assim como a Mariana, vocês podem também realmente se utilizar desse recurso, montar um mural físico e não arquivos no computador somente ou vários cadernos e blocos de anotação que podem acabar se perdendo. Coloca um monte de post-it, um monte de bloquinho, anotação, desenhos. Isso com certeza vai te ajudar a se manter preso no universo da história que você está trabalhando e também os lembretes para as histórias que você vai trabalhar depois, que tirar o foco daquela. Tem dois depoimentos parecidos agora, o da Luene Alves e da Adriele Almeida, que eu achei, gente, perfeitos para a gente pensar quando for trabalhar uma ou mais histórias ao mesmo tempo. A Luene disse o seguinte: como meus objetivos com cada livro diferem, falar sobre gordofobia, homofobia, depressão, etc., prefiro focar somente em uma obra por vez. Dependendo do que pretendo abordar, utilizo o gênero que se encaixe melhor e personagens muitas vezes com características bem diferentes entre si. Então olha que interessante, a história, como complementou bem a Adriele, uma história de cada vez, porque minhas histórias sempre têm vozes diferentes, vozes entre aspas. Esses dois depoimentos, por que eu juntei para falar deles de uma vez só? Porque a maneira como você constrói não somente os seus personagens, mas a voz, como disse a Adriele, ou seja, a forma de você narrar, você precisa realmente estar ali mergulhado naquele universo para que você se mantenha fiel. Senão você começa o capítulo 1 narrando de um jeito, com um tom, né, um tom de voz do seu narrador, um ponto de vista, você tá ali na descrição do seu personagem. Se você de repente está trabalhando simultaneamente com outra história que tem um tom totalmente diferente, uma pegada, vamos supor um chiquilite e um terror. Se você for um autor bem diversificado e for trabalhar dois gêneros tão diferentes ao mesmo tempo, você tá ali trabalhando o seu terror, naquela pegada de suspense, aquela narração mais sombria. De repente você vai trabalhar o seu chiquilite no dia seguinte, tem que virar aquela chave dentro de você e desvirar quando você for voltar no terror. Então talvez seja interessante você pensar se essa troca de projetos
tá te atrapalhando ou não na voz que você quer dar à sua história e nos temas que você está trabalhando, no jeito do seu personagem. Às vezes você vicia em fazer o seu personagem agir e reagir de determinada forma, só que na outra história é outro personagem com outros trejeitos, né, que deve ser exposto de outra forma. Então toma esse cuidado com os tipos de personagens, de narração. E eu escolhi os depoimentos do autor Edson Gomes e da escritora Amy Patel para encerrar essa parte de depoimentos e fechar com as minhas conclusões a respeito do que você deve prestar atenção, do que você deve tomar cuidado na hora de decidir como você vai trabalhar. O Edson Gomes disse o seguinte: eu escrevo uma história de cada vez, porque dou prioridade aos detalhes da trama e à pesquisa que farei para a mesma. Quando escrevo, a história está praticamente completa na minha cabeça. E a Amy Patel disse: focar em uma história de cada vez me ajuda a construir o enredo, mesmo quando não estou na frente do computador. As ideias fluem melhor para mim desse jeito. Então, por que eu peguei esses dois depoimentos e juntei para fazer essas conclusões? Como disse o Edson, a hora que você se senta para escrever, na verdade, é resultado de todo um processo de pesquisa, de criação de roteiro, de ficha de personagem. O ato de se sentar e escrever é fruto de todo um esforço anterior. Então, trabalhar em vários processos ao mesmo tempo também exige novas pesquisas, novas fichas de personagem, novos roteiros. Não falando que escrever tem que ser o tempo todo um processo assim certinho, chatinho. Tem partes da história que podem surgir ali na hora e você criar. Mas se você for trabalhar dentro de um processo que é melhor para você, que você criou para você, pense que o ato de se sentar e escrever é o resultado de outros trabalhos. E como a Amy Patel disse, que eu acho sensacional, muito assim do processo criativo acontece fora do computador, fora do momento que você está ali realmente colocando a sua ideia no papel. Eu, pelo menos, quando eu estou trabalhando em uma história, aquele universo ele fica vivo dentro de mim. Então aqueles personagens, onde eles vivem, os problemas que eles estão enfrentando, tudo aquilo tá funcionando dentro da minha cabeça, em segundo plano, vamos dizer. E às vezes é quando eu tô ali andando na rua, fazendo compras, tomando um banho, que vem uma ideia sensacional, porque eu tô ali conectada àquela história. Então às vezes você estar realmente focado em uma única história vai te ajudar a você ter esses insights durante o dia, você ter essas ideias, a você estar ligado, tem algum problema grande para você resolver às vezes na trama, alguma coisa que não está encaixando, que não está dando para colocar e você acha importante, às vezes não é ali sentado na hora de escrever que você vai ter essa ideia, é depois. E quanto mais você estiver mergulhado nesse universo, melhor. Mas é lógico que eu tô falando tudo isso porque a minha opinião pessoal como escritora é escrever uma história de cada vez. Eu gosto de trabalhar assim, mas é como eu disse, eu reconheço que cada escritor, cada profissional funciona de um jeito. E se pra você é melhor trabalhar em várias histórias simultaneamente, o único alerta que eu deixaria é pra você tomar o seguinte cuidado. Todo processo criativo, ele tem o seu momento de auge, em que você tá ali super empolgado, as ideias fluindo, escrevendo um monte. E ele vai ter os momentos de bloqueios, vai ter os momentos da baixa de criatividade. E isso faz parte. O momento que o escritor entra, vamos dizer, em um processo de incubação, em que você dá uma afastada das suas ideias, dá uma repensada em tudo que você já escreveu, sabe? Dá uma digerida em tudo aquilo que você já pôs no papel e tudo aquilo que vai acontecer. É esse mesmo o melhor caminho ou será que não? Então só tome cuidado para não usar como uma técnica de fuga desses bloqueios, dessas baixas criativas. Você tá ali num processo, deu aquela baixa, vou trabalhar outra história. Você tá fugindo. O que vai acontecer com a outra história? Vai ter um momento de baixa também. Aí você vai fugir pra onde? Você volta pra história anterior, tá naquele momento de encruzilhada que eu não consegui trabalhar. Você vai pra criar uma outra história, ok, fatalmente ela vai ter esse processo. Então pra você não correr o risco de ter várias histórias incompletas, antes de você saltar de uma história para outra, pense se você não precisa aproveitar aquele momento do bloqueio criativo para dar uma digerida na história, pensar direito nos detalhes, dar uma relida no roteiro. E se realmente a outra história estiver te chamando com muita força, aí sim você vai trabalhar nela, porque realmente você pode estar no momento de trabalhar um outro tipo de história, um outro tipo de narrativa, de personagens, e não tem nada de errado nisso. A gente pode estar aí
dando um pause em uma história, play na outra, voltando, pulando. Desde que você sinta que está favorecendo o seu processo criativo e não te bloqueando e não te impedindo, te atrapalhando, tá tudo certo. Eu agradeço muito a todos os amigos escritores que colaboraram, inclusive os que eu não incluí aqui, mas que deixaram seus depoimentos lá no Facebook também. Obrigada pela colaboração de vocês, eu acho muito importante essa troca de experiência, porque a última intenção minha é aqui engessar opiniões de acordo com apenas o que eu penso e faço. E olha aí, quanto conteúdo interessante pra gente pensar, né? Espero que tenham gostado do tema de hoje. Se você tiver sugestões, dúvidas, dicas para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Me diz também qual a sua preferência. Você gosta de trabalhar uma história só ou várias ao mesmo tempo? Vou adorar saber. Um beijo enorme pra vocês e até terça-feira que vem.